Meus irmãos, voltemos aí ao capítulo 3 de Apocalipse. Nós já temos meditado nesse bloco das cartas das igrejas da Ásia. Capítulo 2, nós temos a carta a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo e a Tiatira. Então, todas aqui deste capítulo nós já temos meditado de maneiras alternadas. Infelizmente, não temos como fazer isso de maneira seguida. E aqui no capítulo 3 nós teremos mais 3 cartas. A primeira dela é justamente a cidade em Sardes. Sardes é das cidades aqui faladas, poderíamos dizer assim, a menos proeminente, a menos conhecida, a que tinha menos informações assim para se destacar na época em que esta carta foi escrita, claro, porque ela já tinha tido lá no passado remoto um momento de apogeu, um momento em que ela se tornou uma cidade tão conhecida que se tornou capital da Lídia, no governo do rei, do imperador Creso, que a mitologia grega dizia também que tudo que ele tocava virava ouro. Mitologia, claro, mas haja vista a riqueza que aquela cidade veio a obter. E dizem até estudiosos que ela era servida por rios que, quando passavam pelas rochas, traziam consigo ouro. Ia erodindo a rocha e ia trazendo consigo ouro, por isso a cidade cresceu tanto. A história diz que foi lá possivelmente onde se cunharam as primeiras moedas do mundo ocidental. E também era uma cidade muito bem servida de estradas, vizinha ali na rota de Esmirna, de Éfeso e de Pérgamo, justamente por causa daquelas estradas romanas. Se não sabe que o Império Romano tinha estradas muito bem pavimentadas, por isso que cresceu muito, né? Mas essa cidade, ela veio a sofrer 2 grandes perdas, 2 grandes reveses. Geograficamente era posicionada no cume de um monte, e isso lhe dava uma certa proteção contra guerras, porque além de ela estar situada no lugar alto, ela era servida por paredões muito íngremes, então não tinha como chegar lá em cima. Isso dava a eles um senso de autoconfiança e de autossuficiência, de que nada de mal iria lhes acontecer, né? Foi justamente essa soberba e esta autoconfiança exacerbada que veio fazer com que a cidade caísse. Primeiro em torno do ano 540 a.C. e depois o ano 210 depois de Cristo. Num intervalo de 300 anos, a cidade sofreu 2 levantes. Primeiro por Ciro, imperador persa, conhecido nosso, é citado na Bíblia, e depois Antíoco Epifânio, 300 anos depois, fez a mesma coisa. O quê? Aproveitando que os soldados estavam dormindo, os militares inimigos tomaram a cidade. Conta a história que um soldado dormiu e deixou cair o capacete, e foi lá buscar lá embaixo e voltou escalando. Então o exército inimigo estava vendo, perceberam então que era possível escalar os muros, e assim entraram na cidade, ganharam a cidade de mão beijada, porque os soldados, pensando que estavam numa posição muito elevada e ninguém ia lhe alcançar, não vigiaram. É por isso que faz todo sentido Jesus dar um lembrete a eles no verso 3, dizendo: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Porque esta cidade historicamente já tinha levado esses 2 reveses justamente por falta de vigilância. Viviam da indústria têxtil, de lã, também da tinturaria, do tingimento de tecidos, e por causa disso conquistaram uma riqueza, um certo luxo. Era uma cidade também pagã, que adorava a deusa Cibele, os gregos chamam ela de Artemis, é muito conhecida, né? E também cultuavam o imperador romano. Mas um detalhe interessante, diferente, por exemplo, de outras cartas, como nós vimos de Tiatira, de Éfeso, de Pérgamo, que sofriam grandes perseguições, aqui em Sardes não havia perseguição à igreja. A igreja de Sardes se tornou tão irrelevante para a sociedade que ela não sofria nenhuma perseguição. Eu vou usar até uma palavra forte, não para falar da noiva do Cordeiro, mas da igreja institucional. Para aquela sociedade,
A igreja institucional em Sardes era desprezível, insignificante. Ela não causava nenhuma influência. Vivia de um passado onde em algum momento tiveram comunhão com Deus, tiveram intimidade com Deus, mas afrouxaram este relacionamento com o Senhor com o passar do tempo. E aí Jesus vai se apresentar para esta igreja como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. 7 a gente sabe representa perfeição, completude. Os espíritos que Jesus fala aqui não são coisas do espiritismo, nem do espiritualismo, mas aqui fala dos espíritos, aqueles que Isaías profetizou, o espírito de ciência, de sabedoria, de conhecimento. Ou seja, Jesus sabe de todas as coisas, ele tem o conhecimento completo. E as estrelas representavam os pastores, os líderes das igrejas. Ele também mostra que tem esses líderes na palma da sua mão. Isso significa que a igreja não é de ninguém. Por maior que seja um pastor, um líder, um obreiro, nunca Jesus vai transferir a propriedade da igreja para ninguém. Ele tem os líderes da igreja na palma da mão. Então quem controla a igreja e os líderes da igreja é Jesus, irmão. Por isso que a igreja, do ponto de vista espiritual, não precisa fazer abaixo-assinado, protesto em BR, né? Pichar muros falando para se derrubar algum líder, porque isso está na palma da mão de Deus. Quando ele vê que aquele líder não dá mais, irmãos, tenha certeza, ele remove, ele retira, porque a igreja é dele, o maior interessado é ele. Se aparentemente demora, é porque nós temos que lembrar que Deus é eterno, ele não tem pressa que a gente tem. E vou dizer aqui aos irmãos algo, quando um líder ruim se levanta, às vezes é Deus permitindo para tratar os liderados. É só ler os livros dos reis de Israel. O que é que Deus permitia que maus reis se levantassem? Através daqueles reis, de maneira pedagógica e didática, Deus também estava tratando com o povo, para perceber se eles iam ser fiéis ou não, né? Mas Jesus se apresenta também no verso 1, com aquela famosa frase, que eu disse aqui já no início. Essa frase está presente em todas as 7 cartas. Que frase é essa? Está aí no verso 1. Qual é a frase que está nas 7 cartas? Eu sei as tuas obras, né? A palavra que aparece nas 7 cartas é eu sei as tuas obras. Jesus não é alguém que conhece a igreja pelo que assiste no YouTube. Jesus não é alguém que conhece a igreja pelas postagens no Instagram. Inclusive, nossa palavra de consideração aos irmãos que nos conhecem justamente através desses meios, porque não podem estar aqui. Jesus não conhece a igreja pelo que alguém fala dela. Ah, minha igreja é muito boa, ou a minha igreja só a graça, sempre que eu estou lá ainda. Mas Jesus não conhece a igreja pelo que os outros falam. Ele conhece a igreja porque ele sonda ela, ele perscruta ela, ele está dentro dela. Não esqueça disso, né? Então, quando ele diz que conhece a igreja, que somos eu e você, esse conhecer não é de saber o nome ou o endereço ou a agenda de culto. É sondar, saber todas as coisas relacionadas a todas as pessoas que frequentam aquele lugar. Pastor, o presbítero, ele nunca vai saber de todo mundo. Ele pode querer viver 24 horas por dia para conhecer todo mundo, mas ele é limitado porque é homem. Mas Jesus conhece o íntimo de cada um. Sabe quem é joio, sabe quem é trigo, sabe quem é bode, sabe quem é ovelha, sabe até quem é lobo. Sabe quem é galho enxertado na videira, sabe quem é galho que está só o fiapo, não é? A cana trilhada, o pavio que já está fumegando só um fiozinho. Ele conhece todos, irmãos. Conhece o altar que está emparelhado com sacrifício de aroma suave, altar que só está cinza, se ele soprar o vento levanta a poeira. Então ele conhece. Essa palavra eu sei, eu conheço as tuas obras, fala de alguém que perscruta, que esquadrinha, que sonda, que sabe lá no íntimo evidentemente quem é quem. E Jesus já começa dando uma palavra muito dura à igreja em Sardes. Tens nome de que vives e estás o que, irmãos? Morto. A Nova Almeida atualizada diz
uma frase parecida: tens fama de estar vivo, mas eu sei que tu estás morto. É por isso que a igreja de Sardes, diferente das outras, não sofria perseguição externa. E um grande teólogo diz que a igreja, quando está morta pelo pecado, ela não é morta pelo martírio. A igreja, quando está morta no pecado, ela não sofre morte pelo martírio. O martírio é o quê? É a perseguição. São aquelas pessoas que morrem porque não vão negar a fé em Jesus. Quando o diabo consegue matar uma igreja pelo pecado, ele não precisa persegui-la. E por que não precisa persegui-la? Porque ninguém persegue quem está morto. Então, é um perigo. Eu não quero aqui fazer juízo de valor da igreja de ninguém. Eu estou pregando a palavra, trazendo as aplicações da igreja de Sardes, não é para instituições, mas para indivíduos, nós e todos aqueles a quem essa mensagem for alcançada. É um perigo olhar para uma igreja que tem fama de estar viva, que tem uma agenda de cultos, tem eventos, tem boa estrutura, tem multidões preenchendo o seu espaço, e dizer assim: essa igreja é ótima. Porque na verdade nós estamos vendo aqui uma igreja que tinha tudo isso, mas no final ela não tinha nada, porque ela não era viva. Era uma igreja que a contribuição era alta, o seu templo com certeza era confortável, suas pregações atraíam as pessoas, atraíam tanto que as pessoas de Sardes não conseguiam diferenciar o evangelho do culto pagão, porque aquela igreja se paganizou. Aquela igreja trouxe para dentro de si uma pregação, um tipo de culto em que as pessoas lá de fora vinham, não porque eram atraídas por algo diferente, mas porque contemplavam algo parecidíssimo com o seu dia a dia. E às vezes as pessoas nos procuram e dizem assim: o senhor viu aquela pessoa lá na rede social pregando? Viu aquele culto lá naquela igreja, como é lotado, e o que aquela pessoa fala? Pois é, nos dias de hoje é fácil encher o templo, é só falar o que as pessoas querem ouvir. E tem pessoas ganhando, irmãos, muito dinheiro, tem gente ganhando muitos bens, tem gente milionária pregando a palavra, louvando a Jesus. Tem gente milionária pregando, entrando nos templos, subindo nos púlpitos, pessoas que você nem consegue falar com ele, precisa de toda uma agenda de assessores para poder saber se ele pode vir da glória a Deus e aleluia com você. E essas pessoas estão ouvindo o eco da igreja de Sardes, mas não estão percebendo que na verdade elas estão mortas. Elas podem ser como a igreja de Sardes, que são até respeitadas pela sociedade, recebem até muitos likes nas suas postagens, os seus cultos são assistidos e as pessoas até dizem: tudo ótimo, tem meu apoio, tem minha consideração. Mas eu quero dizer aos irmãos que a igreja, ela foi chamada, claro, para agradar, para atrair, para alcançar. Mas ao fazer isso, ela também, sem querer, atrai para si perseguição. Porque ela vai agradar, ela vai atrair e ela vai transformar aqueles que se deixarem ser sensibilizados pelo Evangelho. Mas aqueles que são os filhos irreconciliáveis, os filhos da perdição, estes vão sempre se levantar contra a igreja. Então uma igreja que não sofre nenhum tipo de prova, mas tudo está bem, todos lhe aplaudem, o governo, o Estado, as outras religiões, os vizinhos, essa igreja, ela está passando um sério problema. Porque a igreja, quando influencia, ela confronta. Ela não afronta, mas ela confronta. Ela fala verdades que ninguém mais quer ouvir. Verdades que o mundo já está criminalizando. Você pode falar tudo o que você quiser de qualquer pessoa que seja crente, e ninguém vai falar nada. Mas se você falar hoje de um cacto, você pode ser processado, porque chamou aquele cacto de cacto. E isso é preconceito. E os irmãos vão entendendo aí o que eu estou falando. Se você olhar para um gato preto e dizer que ele é um gato preto, é possível que esse gato coloque processo, porque você chamou ele de gato e ainda preto. E um grande psicólogo disse que na virada do milênio
ia ser muito fácil manipular as pessoas, usando não armas, mas ideias, a ponto de toda a sociedade dizer que a neve é cinza. Seria já um insulto, porque neve tem que ser negra, e todos iriam concordar. É a dissonância cognitiva. É quando eu sei que a neve é branca, mas todos dizem que ela é negra, e com medo de não ser expulso do convívio social, eu sei que é branca, mas eu digo que ela é negra. A igreja de Sardes entrou nessa esteira de uma boa convivência, de agradar a gregos e troianos, de agradar Atenas e Jerusalém, de fazer com que todos fossem amados por ela, quando na verdade ela estava perdendo até o amor de Cristo. Era uma igreja que tinha nome respeitável, era aprovada pela sociedade, mas Cristo considerava ela morta. E o que é que Jesus faz quando encontra uma igreja morta? Ele chega para tentar fazer a ressurreição. Jesus, quando encontra um povo morto, ele não vem para fazer o sepultamento, ele vem para produzir avivamento, porque Jesus é Jesus, ele morreu pela igreja. Tem pessoas dizendo assim, ali já não tem mais jeito, mas Jesus olha e diz, olha, não se intrometa, a igreja é minha, eu tenho poder para restaurar. Basta um homem, basta uma mulher lá dentro para querer fazer a diferença. Eu não preciso de uma fogueira, uma centelha, uma brasa, e eu uso para alastrar o fogo do meu espírito e restaurar aquela comunidade, não é, irmãos? Jesus não chegou para fazer o sepultamento de Sardes, ele veio para produzir avivamento. E qual é o primeiro conselho, ou a primeira ordem? Está aí no verso 2, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Também gosto aqui da tradução da Nova Almeida, fique vigiando. É uma atitude contínua. E fortaleça o restante que está morrendo. Ou seja, Jesus chega para aqueles que ainda estão atentos e diz, ei, fica ligado, fica envolvido, não para essa marcha, fica firme, fica forte, te apega a mim. E aqueles que estão já descendo o abismo, estende a mão, vai lá, faz uma visita, manda um áudio para ele, pergunta como é que ele está, convida ele para o culto de oração, convida para o ciclo de oração, vai lá, fica insistindo, fica batendo na porta, alguém está morrendo, mas eu te deixei vivo, para que você possa produzir vida também, na vida de alguém que está perto de você, não é? Só que nós temos que ter cuidado, muitas vezes quem está vivo fica assim, o tempo é difícil, só sobrou eu. Tem crente assim, irmãos, cada um por si, meu filho, eu estou carregando a minha cruz, paga aí o teu preço, senão tu vai para o inferno. Eu já garanti minha salvação. Cuidado, cuidado, isso não é uma corrida para ver quem chega primeiro. A corrida para o céu é uma corrida corporativa. Não tem primeiro lugar. Todos chegam. E a gente tem que ajudar quem está cambaleando. Devemos levar as cargas uns dos... E a que a gente não consegue levar, Jesus leva. Jesus carrega. Mas cristianismo, evangelho, faz parte de trazer salvação para alguém que está perto de nós. Não olhar e terminar de colocar a última pá de areia. Dizer, irmão, dá para você mais não, viu? Eu estou vendo que realmente você não dá para ser crente. Eu já vi pessoas dizer isso para outra. Pessoas dizer para outra pessoa, não, você não dá para ser crente não, vá para outra religião. Vá para outra igreja. Jogou a última pá de areia. E Deus, através de Cristo, vai cobrar a alma perdida àquela pessoa. Mas o Senhor Jesus está pedindo àqueles que estão despertados que fiquem vigilantes. E olha o que Jesus diz. Vigia e tenta fazer escapar quem está morrendo, porque não achei as tuas obras, o que é que está na sua Bíblia? Perfeitas diante do Pai, de Deus. E tem muito crente dentro da igreja dizendo assim, irmãos, perfeito só Jesus. Não exija de mim perfeição. Tem pessoas se vangloriando da sua imperfeição. E quando muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando esses jargões na igreja, eu fico preocupado. Porque Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5, ele deu uma ordem, dentre tantas, para os seus discípulos, incluindo nós. Ele manda que a gente seja perfeito e ainda bota a gente no estreito. Como perfeito é quem? Quem é perfeito?
como perfeito é Deus, o nosso Pai. Porque se ele falasse assim, irmãos, sejam perfeitos como o pastor Renato, o irmão ia dizer, misericórdia. Irmãos, sejam perfeitos, por exemplo, como o pastor Elias Aguiar. Né? Porque sempre tem alguém que já está na ponta da língua para dizer a nossa falha, né? Sempre tem alguém. Se você disser assim, irmão, escreva aí no papel suas falhas. A minha falha é que eu sou perfeccionista. A minha falha é que eu sou persistente, né? Aquelas dicas de entrevista de emprego, né? Ele não reconhece as falhas dele, não, irmão. As minhas falhas é que eu não tenho falhas. Eu sou uma pessoa muito perfeita. Hein? Tem crente assim, irmão. Mas se você for falar assim, irmão fulano. Meu filho, irmão fulano. Não estou falando mal, não. Eita, cometi um agafe. Pensei que estava encontrando um parceiro para falar da vida dos outros. Mas Cristo está exigindo de nós que sejamos perfeitos. E há um padrão em quem nós podemos nos espelhar. É o Pai. Cristo olhou para a igreja e não encontrou nela perfeição nas suas obras. Porque as nossas obras são aperfeiçoadas nele. É impossível a gente fazer isso só. A gente só faz nele. Outra coisa que acontece muito, principalmente com a ascensão do movimento dos desigrejados, são pessoas que dizem, eu não vou para aquela igreja porque lá é muito erro, muita falha, todo mundo lá é imperfeito. Ok, eu vou para ali. Quando chega ali, passam as semanas, também não dá, porque esse pessoal aqui é muito complicado, muito perfeito, muito trabalhoso. Aí vai para outro lugar e vive procurando lugares. E Billy Graham, pregando numa cruzada, disse que um rapaz chegou para ele e disse, olha, eu cansei de frequentar a igreja, de congregar. Não vou congregar em canto nenhum, porque todo canto que eu chego são pessoas imperfeitas e não dá certo. Aí Billy Graham disse para ele, não, mas continue procurando. Continue procurando que você vai encontrar a igreja perfeita. Agora, quando você encontrar a igreja perfeita e chegar lá, ela vai deixar de ser perfeita no mesmo instante. Ele disse, por quê? Porque você chegou lá. E aquele menino percebeu a pancada. Ele disse, a igreja é imperfeita porque é feita de pessoas. Mas o Senhor preenche a nossa imperfeição com a palavra e com a presença do seu Espírito, com os dons espirituais, com a graça de Cristo, com o sacrifício da cruz, e as nossas imperfeições são aperfeiçoadas nele, e aí podemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai, e o mundo vê em nós resplandecida a luz de Deus. Cristo verificou as obras. O verso 2, eu gosto desta versão Nova Almeida atualizada, porque verifiquei as tuas obras e não as encontrei em perfeição diante de Deus. Então o Senhor está verificando as nossas obras a todo instante. Ele está nos medindo, Ele está nos pesando, Ele está nos sondando. Tudo que a gente faz, nada passa desapercebido ao Senhor, irmãos. E Ele quer, evidentemente, um padrão de qualidade elevada. E convida essa igreja não só para fazer, mas para fazer bem. Porque o Senhor, Ele não suporta culto sem vida, obras sem propósitos, oferta sem devoção, adoração sem quebrantamento. Deus repulsa. Deus tem pavor desse tipo de coisa. E se a gente observar, quase todos os profetas do Antigo Testamento denunciaram esse culto mecânico, essa oferta morta, esse trabalho que era mecânico, sem vida, e era dado para Deus. Isaías foi um deles. No capítulo 29, ele profetiza, Deus falando na sua boca, no verso 13, pois que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor, a sua reverência, o seu respeito para comigo, consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, esse povo não se relaciona comigo, eles só me respeitam baseados em regras que são humanas. E o Senhor, evidentemente, deseja de nós um relacionamento pautado em amor, em entrega. O que é que faz a gente vir para a igreja no domingo à noite? Cumprir uma tabela, cumprir uma frequência, aparecer para ver se o pastor não fica perguntando por que eu não venho, aparecer para o líder do meu grupo não mandar uma reclamação porque eu não vim. O que é que faz a gente deixar as nossas casas? O que é que faz a gente deixar a nossa família? O que é que faz a gente deixar festas, viagens,
descanso, riquezas, para se reunir congregados diante de Deus. Evidentemente, podemos correr o risco de, numa frequência assídua aos cultos, perder a essência do que era estar aqui. Somos frequentes, somos presentes, somos atuantes, mas de maneira mecânica, de maneira robótica, de maneira a cumprir uma simples agenda. Israel cometeu esse erro. Os judeus contemporâneos de Jesus cometiam esse erro. Frequentavam o templo, cumpriam a agenda das santas convocações, levavam a oferta, mas Jesus derrubou tudo e disse: nada que me agrada. Vocês fazem da casa do meu pai um encontro de ladrões. Veja que palavra forte que Jesus disse. Vocês fazem a casa do meu pai covil de salteadores, ponto de encontro de ladrões. Vocês olham a minha casa como um ponto para ganho. Vocês olham a minha casa como um ponto de vaidade, para se afirmar diante de uma sociedade de que vocês têm uma religião, de que vocês têm uma igreja e de que vocês têm alguma tarefa a desempenhar. A casa do meu pai é casa de oração. A ela virão todos os povos para me buscar. É uma porta aberta do céu. É um encontro com a majestade santa. É um local de rendição, de prostrar-se, de quebrantar-se. Aqui ninguém chega por cima. Aqui ninguém chega em salto. Aqui ninguém chega em pedestal. Aqui nós chegamos, irmãos, moídos, quebrados. Aqui nós chegamos humilhados, nos rendendo aos pés de Deus, mas nos pés a gente passa para a mão dele, porque quem chega se humilhando nos pés de Deus, recebe o erguimento da sua mão. Vem, meu filho, vem para a minha mão te sustenta, a minha mão te ampara, a minha mão te guia. É isso que nós devemos buscar, irmãos, estar aos pés de Deus. A mulher adoradora chegou para adorar Jesus e foi para onde? Para os pés. Não tinha lugar nem na mesa. Mas quem quer adorar Jesus não se importa com etiqueta social. Ela poderia ir embora e dizer assim: eu vim adorar, mas não tem nem um prato e um talher para mim não. Eu vim ver Jesus, não importa o lugar que vai me botar. Se é lugar de honra, de destaque, ou se eu vou ficar lá atrás, ou se não tem cadeira, eu vou para os pés dele mesmo, aleluia. Eu estou satisfeita, aleluia. Quebrou o cântaro, derramou o óleo, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os cabelos, beijou os pés do mestre, e Jesus parou a cerimônia para olhar para aquela mulher, dizendo que a sua adoração seria pregada em todo o mundo. Tem pessoas que fazem e tem pessoas que fazem. Tem pessoas que vêm e tem pessoas que vêm. Tem gente que atrai o trono de Deus para a terra. Todos cantam, mas nem todos adoram. Todos ofertam, mas nem todos entregam. Eita Deus grande. Todos estão, mas nem todos são. Mas que você esteja incluído no grupo dos que são, nos grupos dos que se entregam, que se rendem, cuja voz é conhecida na sala do trono, aleluia. Sabia, irmão, que tem crente que é conhecido da comunidade angelical? Isso é tremendo, porque nós vivemos uma era em que as pessoas querem ser conhecidas na terra, mas nós fomos chamados para ser conhecido do céu. As pessoas medem a gente pela quantidade de curtidas, pela quantidade de seguidores, né? São as métricas do mundo. Tem pessoas se suicidando no Japão, na Coreia do Sul, porque não tem tantas curtidas ou tantos seguidores. Veja, mas nós não fomos chamados para ser conhecido na terra. Nós fomos chamados para ser conhecido no céu, irmão. É lá onde está o nosso nome. É lá onde está a nossa salvação. É lá a nossa pátria. Louvado seja o nome do Senhor. E há crentes, há adoradores que são conhecidos da comunidade celestial, justamente pela maneira como se apresentam diante de Deus. Mas como eu disse, Jesus não vem para matar, Jesus vem para dar vida. E ele deixa um lembrete para a igreja no verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda. O que é que a igreja ouviu e recebeu? O quê? A palavra. O evangelho chegou em Sardes por volta de 50 depois de Cristo. João estava escrevendo isso
inspirado pelo Espírito Santo em 90 depois de Cristo. Então, num espaço de 40 anos, aquela igreja morreu. Essa igreja tem 20 anos. Sardes tinha o dobro da nossa história. E foi suficiente para ela morrer, para ela esfriar. E era uma igreja que conhecia a palavra. O Senhor não marcou um culto de ensino para ensinar a igreja a ser crente. E Ele disse assim: eu já dei. Lembre-se e resgate. Eu quero dizer aos irmãos que tem coisa que Deus dá a gente uma vez só. Tem coisas que Deus está dando toda hora e todo dia. Mas tem coisas que Deus dá a gente uma vez só. E é responsabilidade nossa guardar. Mas eu não sei onde está. Procure. Perdi as dracmas. Procure. Acende a candeia. Levante os móveis. Pegue a vassoura. Tá, consegue só não? Chame as amigas. Chame as amigas do ciclo de oração. Chame os amigos do DEG. Chame as amigas do conjunto. Chame os amigos obreiros. Chame reforço espiritual. Porque tem coisa que você perdeu, que sozinho você não vai encontrar mais. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele levanta a lamparina do Espírito. Ele te dá as ferramentas e ainda levanta gente espiritual para te ajudar. O problema, querido, é que você não tem escolhido as companhias certas. O problema, minha querida irmã, é que você não tem procurado o reforço certo. Você só se aproxima de pessoas que, ao invés de trazer luz, trazem mais escuridão. Pessoas que, ao invés de trazer leveza para a tua alma, trazem peso. Pessoas que, através de te mostrar o caminho da salvação, te atraem para a condenação. Mas o Senhor sempre terá pessoas disponíveis e dispostas para te ajudar a resgatar aquilo que Ele te deu e você não sabe onde está, mas Ele vai te devolver comunhão, Ele vai te devolver fé, Ele vai te devolver o sentimento da presença dEle. Pessoas que entram no santuário, mas não sentem a presença de Deus, estão aqui como quem estivesse num cinema, mas o Senhor tem poder para, pelo seu Espírito, restaurar a chama que se apagou e fazer o teu coração novamente queimar na presença dEle. Ele vai prover pessoas para lhe ajudar, glória a Deus. Ele vai lhe dar sensibilidade para discernir quem são essas pessoas. Você chama tantas pessoas de amigos e de amigas, não são os teus amigos, porque não produzem vida para você. Amigos teus serão aqueles que pegarão na tua mão e dirão: vamos rumo a Nova Jerusalém, não é? Ah, mas minha amiga que me chama para o churrasco, para a cafeteria, e aí paga isso para mim, paga aquele outro. Irmãos, o teu amigo pagou a tua salvação, glória a Deus. Aleluia, o teu amigo derramou sangue, Ele é o teu amigo. Ele disse: eu não vos chamarei de escravos, nem de empregados, eu vos chamarei de amigos, porque o amigo sabe o que o seu Senhor vai fazer. Chega perto dele, irmão. Estás orando tão pouco, tem jejuado quase nunca, a Bíblia tu não sabe nem onde deixou, mas Ele está acendendo a lamparina e fazendo uma volta contigo dentro de casa e dizendo: vamos resgatar, vamos restaurar, vamos restituir na tua vida os valores espirituais. A igreja de Sardes precisava desta restauração, precisava olhar para trás e buscar lá atrás o que ela tinha perdido e voltar à posição de vigilância. Jesus disse: se vocês não vigiarem, eu vou vir como ladrão. Assim como Ciro e Antíoco veio e tomou vocês de repente, eu também vou vir com o meu juízo de repente. O famoso de repente de Deus, né? De repente do juízo. Jesus assemelha a sua vinda, a sua primeira vinda, né? Que é o arrebatamento, como a chegada do ladrão da noite. Não porque ele vem trazer o mal, mas porque o ladrão não avisa quando vem. Então essa chegada abrupta de Cristo é uma figura de linguagem para o arrebatamento. Que a gente diz assim: o arrebatamento vai pegar muitos de surpresa. O arrebatamento vai pegar todos de surpresa, menos a igreja. O arrebatamento não vai pegar muitos, vai pegar todos. Todo o globo terra vai ser surpreendido pelo arrebatamento, menos a igreja. Que igreja? A que está aguardando a volta. A igreja de Sardes, amortecida, ela vai ser pega de surpresa. Há irmãos que estão congregando, irmãos que estão frequentando cultos, que vão ser pegos de surpresa.
Há irmãos que perdem os avisos do culto cotidianos, quanto mais os eternos. Ei, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era aqui, eu não sabia que era hoje. E alguém vai dizer para Cristo: voltou, foi. Eu não sabia, estava programado para hoje, era. Oh Deus, oh Senhor. Jesus diz: se vocês não vigiarem, eu vou vir numa hora em que vocês não têm como saber. Mas o crente salvo e que tem comunhão com o Espírito, ele não será surpreendido pelo arrebatamento, porque a sua posição de vigilância está fazendo ele aguardar o arrebatamento agora. Não é hoje, porque hoje tem 24 horas, é agora, este segundo, não é nem este minuto, porque num minuto acontece muita coisa. Estamos aguardando ele neste segundo. E a igreja de Sardes já tinha perdido também essa expectativa. Veja lá, por exemplo, Mateus 24, só para exemplificar. 24 e 43, Jesus fala desta figura de linguagem, não é? Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É um lembrete de Cristo. Fica pronto, fica atento. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, disse Paulo em 5:14 de Efésios. Falou aquilo para ímpios? Não, falou aquilo para a igreja, resgatando um cântico espiritual que a igreja primitiva cantava, dizendo para os crentes: ei, irmão, levanta-te dentre os mortos. Porque tinha gente ali que não só estava adormecido, já tinha gente que estava até morto espiritualmente. Mas veja lá a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, para você ver que o arrebatamento, a vinda de Cristo, não vai surpreender a igreja. 1 Tessalonicenses 5:2, Paulo diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. De repente, ninguém sabe. Mas olha o que ele diz no verso 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E no verso 8 ele ainda diz que nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então a vinda de Cristo não vai pegar crente de surpresa. O crente que está em comunhão não será de maneira alguma surpreendido. Aí, irmãos, no verso 4, o Senhor avança. A igreja estava morta, não influenciava, mas era influenciada pelo mundo. Não se diferenciava o que ela pregava daquilo que o mundo ensinava. Ela tinha muito dinheiro, mas era pobre espiritualmente, porque não tinha vida no espírito. Mas no verso 4, Jesus diz que ali em Sardes, algumas pessoas não contaminaram suas vestes. No original grego é mais bonito. Jesus diz: eu tenho uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Jesus não só sabe que tem, como ele sabe quem é, e sabe até o nome. Tem uma irmã ali que é santificada, ela tem o cabelo assim. Não, ele sabe o nome, ele conhece a história. Aleluia, né? Ele não chama ninguém pelo apelido. Não, tem um grupo ali que senta ali que eu percebo que eles... Não, ele sabe, não é por onde você senta, ele conhece pelo nome. Mas tem em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco comigo. Veste branca fala de pureza moral e espiritual. E vestes brancas eram as vestes das festas. Por isso que lá em Eclesiastes 9 diz que sejam sempre brancas tuas vestes. Não era só a santidade. As vestes brancas eram as vestes das festas. Por isso que as bodas do Cordeiro nós vamos estar com as vestes brancas. Não só por causa da santidade, mas porque também é a veste da celebração.
É a roupa de gala, digamos assim, da eternidade. Então aqueles que não contaminam suas vestes aqui, desfrutam das delícias de lá. Quem vive em santidade aqui, vai provar da glória lá. Não tem celebração sem santificação no reino. O caminho da festa do reino passa pela renúncia. Veja que coisa. O mundo diz não. Se livre, se solte, seja feliz. Mas o caminho da felicidade é cruz, é renúncia, é tentação, é provação, é luta, é perseguição, é perigo, é espada, é fome, é nudez, é principado, é potestade, é poderes, é coisas do presente, é coisas do porvir. São cuidados externos, internos, problemas da mente, da alma, do corpo. É luta para todo lado, mas em todas estas coisas, mais, não somos vencedores, mais do que vencedores. Por quê? Porque a vitória é certa antes da peleja começar. A vitória é garantida antes da guerra travar. A guerra é travada, a luta é renhida, não é, irmãos? A peleja é tremenda, mas eu quero estar com Cristo, porque nele eu sou mais do que vencedor. Tem renúncia? Vai terminar na glorificação. Está pagando o preço? Já já vai participar da festa. Está sofrendo? Já já vai ele entregar a você um peso eterno de glória que não há de ser comparado com a leve e momentânea tribulação. Está sofrendo? Seja bem-vindo ao grupo. Passa lutas? Bem-vindo ao grupo daqueles que seguem a Cristo. Paulo disse que todos aqueles que querem seguir a Cristo, importa que padeçam e sofram perseguições. Bem-vindo. Não está passando luta? Amanhã começa. Já já tem uma luta reservada para você, né? Você está respirando só para tomar um novo fôlego, mas já há algo para você passar. Mas você olha para a luta e já fica rindo, glória a Deus. O crente é assim. O crente é assim. Quando eu vejo uma pessoa muito preocupada diante de uma luta, eu percebo que o seu nível de fé está baixo. Porque a gente se preocupa, a gente sente assim uma dose de preocupação, mas a gente não se desespera. Não se aflige, porque temos uma certeza de dias melhores. Temos uma certeza de resoluções, glória a Deus. Temos uma certeza que depois da tempestade, o Senhor se levanta e dá só uma palavra. Psst, ei, cala-te, cala-te, vai para o teu lugar. E tudo volta ao normal e o barco chega no porto seguro. Ei, crente desesperado, chama Jesus para a tua casa, chama Jesus para a tua mente, chama Jesus para o teu coração, porque quem está com Ele não tem tempo de se desesperar, porque espera, e quem espera alcança a promessa bendita de Cristo, não é? O mundo está em desespero, a igreja está em esperança, glória a Deus. É Jó coçando a carne viva com um caco da telha, sem dente, sem cabelo, com mau hálito, secreções purulentas por todo o corpo, mas abrindo a boca e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Eu sei que ainda que esteja consumida a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Crente que cai no engodo do hedonismo pós-moderno, de que diz: viva a sua vida. Você é jovem, você foi chamado para viver feliz. Se solte, bota para fora aí esse ser especial que está aí dentro. E Jesus diz: não tem ser especial nenhum aí, tem um corpo morto, um miserável corpo desta morte, né? E o mundo diz: tira isso daí. Jesus vê que o que está dentro de nós, irmão, só Ele suporta. Mas a sua água da palavra, o seu fogo do Espírito vai queimando, vai lavando. O seu sangue vai purificando, glória a Deus. A espada do bisturi da palavra vai cortando. Ai, Deus, que é isso? Eu estou tirando as suas mazelas, mas não vai morrer não, vai viver, glória a Deus. Deixa eu lhe tratar. O irmão falou aqui, quinta, da lapidação, das batidas da marreta de Deus, não é? Para talhar a pedra. Ai, é muita batida, te alegra, Ele te refinando, te embelezando para a eternidade. Aqueles que estavam ali, mas não se contaminaram. Infelizmente há muitos que dizem: o tempo é difícil, irmão, e a gente tem que se adaptar. Não, nós não fomos chamados para nos adaptar. Nós fomos chamados para andar na contramão.
remar contra a maré. Tá bem? Se o irmão ou a irmã, para se afirmar, está se adaptando, é porque o irmão não está vivo. É o candeeiro apagado, é o sal que perdeu o sabor e só serve para ser pisado. Mas a igreja, ela produz uma influência, ela produz uma vida, e nós precisamos nunca esquecer isso. Jesus diz que o que vencer, verso 5, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscará o seu nome de onde? Do livro da vida. Os romanos, eles tinham o costume de registrar o nome das pessoas em tudo. Os judeus também gostavam muito de listas com estatísticas. Tanto que quando você vê o Antigo Testamento, o que mais tem é listas, genealogias, censos. O judeu tinha isso, o romano também. O romano, quando ia matar uma pessoa, de alguma sentença, ele ia logo lá, riscava o nome daquela pessoa para deletar ela, para mostrar que ela não existia, apagar do registro, não é? Ou uma pessoa cristã que não se dobrava ao culto ao imperador, o direito romano mandava riscar o nome daquela pessoa do registro. Riscando o nome, estava tirando a sua cidadania. E muitos crentes perderam a cidadania terrena. Muitos crentes para a sociedade viraram um ninguém. Porque não negaram a Cristo, perderam seu RG, seu CPF, seu título de eleitor, perderam tudo. Mas o Senhor disse: aquele que persevera, aquele que está comigo, aquele que não me nega o seu nome, meu filho, do livro da vida eu jamais riscarei. O livro da vida não está no museu, o livro da vida não está numa casa da moeda, o livro da vida não está no banco central, o livro da vida só quem tem acesso é ele, não é? Pode riscar o teu nome daquela empresa, pode te demitir, pode te mandar embora, pode querer tirar você até do seio familiar. Há famílias que rejeitam alguém porque serve a Cristo, não é? Quantos pais não disseram décadas atrás: você é crente e está deixando de ser meu filho, estou riscando você da minha genealogia. Mas o Senhor disse: que genealogia? Um matinho que já já vai ser arrancado da terra, mas agora está inserido na genealogia eterna. Agora é herdeiro de Deus, é co-herdeiro com Cristo, é filho, é amigo, aleluia, aleluia. Perca tudo, irmão, mas não perca a alegria e a certeza da salvação. Podemos perder tudo, menos a alegria e a certeza da salvação. Nós vemos isso em Êxodo 32, em Salmo 69, Lucas 10, Filipenses 4, Hebreus 12, como prova de que essa história de que o nome está escrito no livro da vida, isso não é mito, não. Porque se tem várias referências, é doutrina, é ensino, é revelação bíblica. Porque tem crente que diz que isso é uma figura de linguagem. Não é. É literal. Há um registro na eternidade com o seu nome. Glória a Deus, ao nome do Senhor. Essa história de São Pedro na porta, abrindo o livro para... Deixa eu ver se você... Não é ele não. Com todo respeito. Ele está lá dentro já, esperando a gente, não é? E quando a gente chega, os portões se abrem. Aleluia! Não por causa do crachá, nem da carteirada, são as vestes brancas que dão acesso. Bem-aventurado aquele que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, porque tem entrada no céu pelas portas. Portas se abrirão para nós entrarmos no gozo eterno. Glória a Deus. E é essa a nossa esperança. Jesus também diz que será essa pessoa confessada diante do Pai e diante dos anjos, né? Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, não é isso? E nós sabemos que essa confissão que a gente faz a Cristo não é só aqui não, viu? Confessa Jesus como Salvador no domingo à noite, aí vem, a gente confessa a Cristo todos os dias. Todos os dias. E tem pessoas negando Cristo em certas conversas, em certos ambientes para ser aceito. Meu Deus, tomara que não perguntem se eu sou crente. Oh Deus, cuidado, isso é negar a Cristo. Isso é negar a Cristo. Aquele que ia negar a Ele, será negado lá. Mateus 7 diz que Ele não só vai negar, diz assim: eu não te conheço, como Ele também vai dizer: saia da minha presença. E quando Jesus diz assim, lá em Mateus 7, que a esses Ele vai dizer que não conhece, alguém assim: Ele está mentindo porque Ele me conhece.
Esse conhecer no grego é relacionamento. Porque claro que ele sabe quem é. Quando Jesus fala, eu vou dizer que não conheço, não é que ele está mentindo, porque ele não pode mentir. Mas conhecer no grego e no hebraico é relacionar-se. Então quando Cristo diz assim, eu não conheço, diz, eu não me relaciono, não tem intimidade comigo, não se envolveu comigo não. E eu peço, se retirem, porque diante de mim só ficarão aqueles que me confessaram. Vai confessando a Cristo, ainda que isso te traga dores, lutas e perseguições, mas de nenhuma maneira a tua salvação será tirada. Porque aquele que está na mão do Senhor, Ele disse que nem o inimigo arrebata. Há uma fúria contra a tua alma, há uma fúria e uma sede contra a tua vida. O diabo fica lá rosnando com as suas unhas, se é que ele tem, para querer arrancar. Mas ele se esquece que nós não estamos, irmãos, num muro de platina, nem numa redoma de qualquer outro metal precioso, não. Nós estamos na mão do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Glória a Deus. Se quebra tudo, se explode tudo, muda tudo do lugar. Ele disse, os montes tremerão, as montanhas, elas penderão nos desfiladeiros, mas a minha benignidade não se apartará de ti. Até a terra treme e muda de lugar, mas a tua vida está guardada na mão do Senhor. Glória a Deus. Vai para a tua casa em paz. E se esforce, irmão, para ser santo, para ser crente, para poder chegar lá. Amém?